Você sabe o que é o DPS? O dispositivo de proteção contra surto? Bom, se liga só. O DPS é um dispositivo obrigatório e ele tem a função de proteger as instalações elétricas caso aconteça algum surto elétrico, que pode ser causado por descargas atmosféricas ou os famosos aí raios, no caso as descargas atmosféricas, ou mesmo por manobras na própria rede elétrica, quando nós podemos, tem ali o ligamento e desligamento de grandes motores, então isso também causa um surto elétrico na rede. Com os DPS na instalação, nós podemos nos livrar de um belo prejuízo, principalmente agora trazendo aqui para o nosso mundo, principalmente para quem instala energia solar. Eu vou te dar um exemplo prático aqui para você entender o que eu estou falando. Pensa aqui comigo agora. Já pensou? Você faz uma instalação fotovoltaica e cai um raio próximo à casa do seu cliente e queima o inversor dele por falta de proteção? Tá doido, não é bom nem pensar nisso porque o prejuízo é gigantesco. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar como que você deve dimensionar o dispositivo de proteção contra surto, que é tão importante. O que é dimensionar? Escolher o dispositivo certo para você evitar ter dor de cabeça na sua instalação. Você quer aprender tudo isso em detalhes? Então fica aqui comigo que eu garanto que você sai desse vídeo sabendo escolher o melhor DPS para sua instalação e você não vai errar mais, beleza? Fala, meu amigo, tudo massa? Bom, antes de mais nada, precisamos saber que existem 3 tipos de DPS. São 3 tipos: o classe 1, o classe 2 e o classe 3. Inclusive, nós aqui do canal já temos um vídeo explicando melhor o que é cada tipo do DPS. Eu vou dar um resumo aqui bem grosso para você, só para você, se você não está familiarizado, você já entender do que a gente está falando. Mas depois assiste o vídeo lá para você entender aos detalhes. O DPS classe 1, geralmente, ele é instalado nos quadros primários de distribuição, o QGBT. Os classes 2, eles são instalados nos quadros secundários de distribuição. E o classe 3 são instalados próximos aos equipamentos. São aqueles dispositivos que você liga na tomada, sabe? Você tem um computador lá, por exemplo, você liga o computador nesse dispositivo e liga na tomada. Esses são os DPS classe 3. Então aqui, como o nosso sistema fotovoltaico, nosso sistema de energia solar, ele vai ser conectado à rede elétrica, então aqui a gente está falando de um sistema on-grid, então ele vai ser conectado na rede elétrica no quadro de distribuição secundário, o DPS que a gente vai usar vai ser o DPS classe 2. Além disso, eu vou analisar 3 fatores importantes para o dimensionamento do nosso DPS. Bom, vamos lá então. O primeiro deles grava esses nomes. Fator UC, que é a máxima tensão de operação contínua do meu DPS. Essa é a tensão a partir da onde o meu DPS vai atuar. Só para você entender melhor o que é essa máxima tensão de operação contínua, eu vou te mostrar um exemplo. Vamos supor que você tem um DPS de 175 volts. Então está escrito nele lá UC 175 volts. Então quer dizer que até 175 volts de tensão nos terminais do meu DPS, ele não atua. A partir de 175, ele vai atuar. Você entendeu? Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, quando que o DPS atua? Só um apêndice aqui. Quando ele passa, nesse caso aqui, de 175, ele pega essa tensão a mais e ele joga para o terra, para que essa tensão, esse excedente de tensão, não vá para o seu equipamento e ele não queime. Então, no caso aqui, se eu tenho um DPS de 175, eu tenho que toda a tensão acima de 175, ele vai filtrar e jogar para terra para que esse excesso de tensão, esse surto de tensão não vá para o meu equipamento, beleza? E só para a gente finalizar esse tópico aqui, é muito comum a gente encontrar quais modelos de DPS quando a gente fala da UC. A UC pode ser igual a 175, 275, 385 e 460. As mais comuns no mercado mesmo é 175 e 250 quando a gente fala de corrente alternada, beleza? Agora vamos para o nosso próximo passo, o passo número 2. Como que eu vou fazer para escolher o modelo correto? Esse fator tem a ver com a tensão da rede e o tipo de aferramento da instalação. Presta atenção aqui
que não é difícil. No nosso caso, estamos considerando uma rede bifásica, 127 e 220, ou seja, 127 entre fase e neutro e 220, no caso, entre fases. E no caso do nosso aterramento, a gente está considerando aqui o tipo TNS, que é os mais utilizados aí, principalmente nas residências. Beleza? Então, guarde essas informações. Agora, nós vamos lá na tabela 49 da norma NBR 5410, que nós vamos descobrir o valor mínimo de UC exigível para o nosso DPS. Veja que quando o DPS está conectado entre fase e terra, no caso aí o conector PE, o valor de UC deve ser de 1,1 U0. E olhando nas notas, a gente vê aqui que esse raio de U0, né? Bom, esse U0 é a tensão entre fase e neutro. Então nós temos o seguinte valor, 1,1 vezes 127, que no nosso caso é bifásico, tensão entre fase e neutro é 127, nós temos 139,7 volts. Ou seja, para o nosso caso, o DPS, no nosso caso aqui do nosso DPS, a UC de 175 vai atender, porque a UC mínima exigível é de 139,7 volts. Beleza? Agora você deve se perguntar, mas se eu chegar lá na loja de material elétrico e tiver somente o DPS de 275, o que eu vou fazer? Vou ter que esperar chegar outro DPS, minha obra vai ficar parada, eu vou ter que ficar rodando a cidade para procurar o DPS de UC de 175. Como que eu faço nessa situação? Ó, presta atenção, meu amigo. A UC mínima exigível é de 139,7. Então, se eu tiver um DPS de 275 volts de UC, sem problema nenhum, ele vai suprir a sua necessidade, porque a tabela 49 da norma fala que o valor mínimo exigível da UC é de, no caso, 139,7 para o nosso caso aqui. Então, o C na tabela ali é o mínimo exigível, beleza? Então, 275 está maior que 139, vai dar tudo certo. Beleza? Porém, o contrário, isso é muito importante. Não é possível. Se você instalar um DPS de 175 volts em uma rede onde a tensão entre fase e neutro é 220, ele vai queimar na hora. Então você não faz isso. Por quê? Porque ele acima de 175 ele atua e você vai ligar 220 nele. Então ele vai atuar na hora, ele vai ficar atuando e vai estragar. Então, o contrário não é possível. Beleza? Então vamos para o segundo fator, que agora nós vamos analisar o nível de proteção. Agora a sigla é UP, nível de proteção. O C, nível de tensão máxima contínua, o P é o nível de proteção. Esse fator é a tensão refletida do DPS para os nossos equipamentos no momento do surto. Então eu vou explicar aqui de uma maneira bem simples para você entender o que é essa máxima tensão que o DPS pode deixar passar dos equipamentos aí. A UP, vamos supor que eu tenho um surto lá, caiu um raio próximo do sistema, o meu DPS filtra uma parte dessa tensão, ou seja, desse surto, e joga para terra, mas uma parte ainda acaba passando. O quanto que ele deixa passar é esse UP, beleza? Então, mais uma vez, vamos lá verificar na normativa NBR 5410 e mais especificamente agora na tabela 31. Então, vamos ver o que ele está falando aí nessa tabela. Então, olhamos o campo aqui de equipamentos de utilização e a gente escolhe a tensão da nossa rede elétrica, que no nosso caso é 127 e 220. E a gente observa o valor de 1,5 kV ou 1.500 volts. Ou seja, o valor de UP ele não pode ser superior a 1.500 volts. Então, agora nós já temos mais um fator definido. A gente já tem o fator UC e o fator UP. Então agora chegou a hora de verificar o nosso último fator, que é o fator kA, Ka. E nesse ponto nós vamos analisar especificamente o valor da corrente máxima, o Imax. A corrente máxima de descarga está ligada com o local onde o sistema será instalado. Por exemplo, em uma área urbana com muitos prédios, muitos para-raios, é indicado você utilizar valores de I máximo de entre 8 e 20 kA. Já em áreas mais afastadas, com poucos prédios, a gente tem que utilizar um valor maior, entre 20 kA e 45 kA. E por fim, em áreas rurais, aí a gente tem que usar valores superiores mesmo, que é acima de 65, porque a gente tem poucos prédios, poucos para-raios, muita área descampada, aí o valor de proteção tem que ser maior. Então eu vou considerar aqui na nossa instalação que nós estamos num bairro mais afastado, com poucos prédios, então
eu vou selecionar aqui o DPS com o I máximo de 45K, 45 kA, beleza? Agora, meu amigo, que você já definiu esses 3 fatores, basta você ir numa loja de material elétrico e encontrar o DPS que tem todas as especificações que a gente calculou aqui. Vamos lá, vamos recapitular. O C de 175, o P menor que 1,5 kV, beleza? Não posso deixar passar mais do que 1.500 volts quando o meu DPS atuar, e a Imax igual a 45K. Facinho, facinho. É ou não é, meu amigo? Bom, eu e o Túlio, nós fizemos 3 vídeos sobre o dimensionamento e proteções aí na parte CA. Foi definido o cabo, foi definido os disjuntores e foi definido o DPS que serão utilizados, que no caso será utilizado no nosso sistema de energia solar fotovoltaico. Se você ainda não viu os outros 2 vídeos, pode clicar aqui, ó, acho que no card aqui em cima, ó, tem algum lugar aparecendo aí, que vai aparecendo aqui na tela, que eu vou deixar o link aqui da playlist. Aí você clica lá e vai ter os 3 vídeos lá, completinho de como você fazer toda a proteção CA do seu sistema fotovoltaico, beleza? Olha, depois de tudo isso, que tal você deixar aquele like pra gente compartilhar esse vídeo, porque eu garanto que qualidade como essa você não encontra aqui no YouTube. Esse conhecimento, ó, tá de graça para você e pode te ajudar a se livrar do enorme prejuízo. A gente ajuda você e você ajuda a gente, beleza? Então, clica aqui também e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal também, beleza? No link da descrição tem um método de energia solar lucrativo para você conhecer a formação completa que eu e o Túlio e toda a galera aqui da empresa preparou para você. Um forte abraço e até a próxima.